Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Leandro Medeiros, do canal Leandro Mactube, canal que fala de ufologia e de espiritualidade, com a visão universalista, respeitando todos os credos. E o áudio de hoje será os habitantes do mundo astral. Muitos projetores, muitos pesquisadores já relataram em alguns materiais passados ao longo do tempo várias informações. E eu, nas minhas pesquisas, nas minhas projeções também, pude corroborar com essas informações em relação a algumas entidades que eu presenciei lá e outras que eu ainda não encontrei. Muitas eu não tenho nem vontade de encontrar, mas a jornada aqui é aprender e evoluir. E vou passar para vocês aqui, dentro do meu conhecimento, e também peguei aqui bases de um site chamado espiritualismo.info, vou deixar na descrição do áudio, e começa falando o C.W. Leadbeater, né? Charles Webster Leadbeater, que é um grande pesquisador da projeciologia. Tem até um livro que eu indiquei aqui no meu canal, na indicação de livros, chamado Chakras. Ele também tem um livro chamado Plano Astral, que eu indico para vocês que estudam projeção astral, que buscam um contato mais elevado com o plano etérico. E ele começa falando que o plano astral, assim como muitos estudiosos já sabem, é dividido em 7 subdivisões, e cada uma tem um grau de materialidade que é próprio, correspondente àquela agregação da matéria. Embora a causa da pobreza da nossa linguagem não sejamos forçados a chamar esses subplanos de inferiores ou superiores. A matéria, né, de cada um deles interpenetra na matéria da dimensão subsequente, melhor dizendo. É como se todas essas dimensões estivessem ligadas umas com as outras. Lá no astral, sabemos que tem cidades, existem localidades, vida social, construções, igrejas, hospitais, convenções, palestras, escola, trabalho, moedas, alimentação, barganha, sexo, tudo isso existe no plano astral. E assim, cada objeto material, cada partícula tem o seu próprio duplicado no astral. Quando saímos no corpo astral, percebemos, né, que muitas das coisas que tem aqui no plano físico, a gente assim, encontra no plano astral. Assim, não é fácil, né, a gente classificar e ordenar os seres astrais devido assim, à variedade, à complexidade, mas assim, vou tentar me esforçar para isso e vou dividir assim, em 3 categorias: humano, não humano e artificiais. Vou começar aqui pelos humanos. Humanos somos nós, né, seres humanos do mundo material, também se manifestam no astral e se separam, assim, vou botar em 2 grupos: os vivos, que somos os encarnados aqui, e os desencarnados, que vou botar como não vivos. Vamos falar aqui dos vivos. Adeptos e seus discípulos são humanos evoluídos, instruídos, que operam tanto no corpo mental como no astral, mas muito mais com o mental, pertencente às lojas, escolas iniciáticas do Oriente e algumas ocidentais também. Existem indivíduos psiquicamente adiantados que estão sob orientação de mestre, de amparador, em geral são conscientes fora do corpo físico, mas por falta de necessariamente treino e experiência estão sujeitos a enganos e, como é que eu vou dizer, apreciação da lucidez, que muitas das vezes não conseguem, né? Variam de acordo com o seu grau de desenvolvimento e, em muitos casos, quando voltam ao corpo físico, não lembram. Que é o caso, eu acredito que 90% dos projetores ou mais não rememoram a experiência desde a sua saída. Mas isso aí é um trabalho contínuo e eu acredito que daqui umas 10 encarnações eu chego lá. Mas estou fazendo a minha parte. Existe também assim, as pessoas vulgares, vou botar, que não possuem maturidade no astral, que muitas vezes têm a capacidade, mas ficam assim à mercê de saírem quando dá, vou botar assim, ficam muitas das vezes, mesmo tendo essa capacidade, flutuando perto do corpo físico durante o sono,
num estado mais ou menos inconsciente. Tem algumas rememorações, consegue captar algum vulto, ouve algum barulho, fica num semi-adormecido, metade acordado, metade dormindo. Fica às vezes também vagando aí, como se estivesse no banheiro sem lembrar de nada, volta com algum onirismo para o corpo, depois acha que foi algum sonho. Passa por, às vezes, uma espécie de aventuras, assim, do seu subconsciente, por estar nessa, botar inércia de dois campos que são muito, muito próximos. Tem o Mago Negro e seus discípulos, né? Eu já falei aqui um vídeo e um áudio, se não me engano, dos Magos Negros, que assim, é bem semelhante. É a pessoa que tem capacidade, mas assim, já está mais consciente, mas porém voltado mais para o mal. E as ordens desses Magos Negros lidam com forças ocultas, poderosíssimas, né? Inteligentíssimas. Tem algumas referências, né, que eles trabalham com os Illuminatis, os Dugpas europeus, Voodoo, Obi, magia negra, entre outros. Falando um pouco dos mortos, tem um nome que eu estou pesquisando a pronúncia, mas eu acho que é Nirmanakayas. São seres elevados, no entanto, eles, por alguma necessidade de missão, eles descem para o plano astral. Também temos os discípulos de espera da reencarnação. Esse não é um habitante muito comum lá no astral. Sim, mais no plano mental, mas ocasionalmente pode encontrar eles lá sim. Também temos os mortos vulgares, que é uma classe de população de milhares e milhares de almas, também complexa. Limita sua estadia no mundo astral. Varia de algumas horas, dias, semana, meses, por aí. Sem exceção, eles têm que passar por todas essas subdivisões do plano astral, no seu caminho para o mundo do céu. Botar assim a sua elevação para o corpo não astral mais. Não necessariamente encarnar, entendeu? É uma outra esfera no plano astral. Eles não chegam a encarnar. São entidades que estão ali justamente para perder essa casca de perispírito, de encarnação. Eles já são seres que já, vou botar assim, ascensionam para um plano mental, entendeu? Existem também uma classe chamada os sombras, que é assim, quando a extinção do indivíduo, quando ele perde a completa a sensação que acabou sua vida no astral, ele passa para um plano mental, que eu falei aqui, o plano devânico, né, Deva. Mas assim, como passar para o plano físico, para o astral, há cada uma perda de um corpo, assim também na passagem do corpo astral para o mental. No astral é abandonado também para se desintegrar aquela matéria, vou botar assim como matéria no astral, nesse caso muitas vezes fica lá e não se desintegra na hora. Nesse caso, ele fica abandonado e aí fica como se fosse um verdadeiro cadáver, esperando a limpeza e retirada dos responsáveis. E esses espíritos sombra, eles tentam, como é que eu vou dizer, usar o resto do ectoplasma para animar aquele cadáver, gerando assim uma classe chamada de sombras. É pouco conhecido também esse termo, mas quem estuda a projeciologia está ciente. Essa sombra não é um indivíduo, mas assim é como se fosse uma energia que conserva certos hábitos característicos do plano astral. Ele pega a semelhança física, a memória do corpo que ficou lá, mas assim a sua inteligência é limitada, porque é como se fosse um farrapo, um espírito farrapo que está ali só como se fosse um urubu do astral. Quem já ouviu falar aqui de cascões astrais ou então ovoides, que são assim cadáveres, né, astrais no corpo, que eles ficam abandonados no estado de desintegração, são desprovidos de qualquer espécie de consciência, de inteligência, ficam vagando aí nas correntes astrais como nuvens impelidas por ventos contrários. Pode ser confundido com duplo etérico também. Poucos metros assim depois da morte do cadáver, aqui na parte material, eles ficam também impregnados ali, se alimentando de algumas pessoas que não eram, botar assim, a hora de morrer, quando aquele impacto, aquela morte inesperada, e fica algum resquício de energia, eles também se alimentam. E também tem os invólucros vitalizados, os cascões atrás vitalizados, que são alguns elementais artificiais que às vezes entram dentro dessas cascas astrais e dão uma vida aparente a eles, mas assim geralmente usam uma forma mais negativa, mais malévola. E assim, também lá no astral, falando de seres que nós encontramos lá, vítimas, né, humanas de morte súbita, como eu já tinha acabado de falar, e suicida, que todo
ser que foi arrancado da sua vida terrena repentinamente, em pleno assim, auge da sua saúde, energia, com muito ectoplasma ainda para queimar, vai se encontrar no mundo astral numa situação muito difícil, porque não morreram por doença, que seria uma coisa natural, ou assassinado, ou um acidente. No caso do suicídio e da morte, assim, existe uma lei que deixa assim um combustível. Você tem um tempo vital de vida, que se você quebrar esse padrão, você vai ficar preso no duplo etérico. E assim, a alta densidade da matéria é perturbadora para o indivíduo que acabou de desencarnar. Essa alta densidade, esse nível de frequência, atrai esses tipos de seres a cair num umbralzão, na zona conhecida como um baixo umbral. Porém, se o indivíduo for de boa índole, tiver inconsciente, vai ficar inconsciente por pouco tempo no mundo trevoso, porque vão ter pessoas por ele também, devido aos frutos que ele plantou. O fato do suicida é bem mais difícil, né? Porque é um desencarne totalmente fora dos padrões da lei que regem a encarnação da nossa existência aqui. Falar um pouco para vocês também sobre os vampiros e lobisomens. Muita gente vai achar que isso é baboseira, história da carochinha. Mas eu estava até conversando isso aqui com a Viviane essa semana, que ela faz uns vídeos sobre vegetarianismo aqui no meu canal. E assim, uma coisa que ela falou que eu achei bem coerente, que você ouvia muito mais histórias de vampiros, lobisomens, saci pererê, mula sem cabeça, dos nossos avós, das pessoas mais antigas. Por que essas pessoas contavam essas fábulas, tinham mais contato com esses tipos de entidades, e hoje a gente não vê tanto com grande intensidade, a não ser essas histórias de pé grande, extraterrestre. Hoje em dia é um contexto diferenciado. E ela tocou num ponto que é primordial: a nossa alimentação. Por que a nossa alimentação? Para quem estuda um pouco a projeciologia, espiritualidade, esoterismo, sabe que nós trabalhamos com o corpo material, mas nós somos um corpo energético. Então, nós temos um sistema de controle que é chamado o sistema da Kundalini, junto com chakras, e também temos as nossas glândulas, que são responsáveis pela nossa mediunidade e percepção. E esses alimentos, ela conversando sobre alimentação comigo, ela falou que a glândula pineal da gente cada vez mais fica calcificada e fechado. Aí sim a gente perdendo o acesso a certas experiências que os antigos tinham e que hoje a gente não tem mais devido à baixa vibração e à má alimentação também. E assim, essas criaturas, falando aqui, elas são assim, elas pertenciam, essas criaturas que eu citei dos antigos, a uma quarta raça da Terra, como na Rússia e na Hungria. Apesar de algumas lendas serem exageradas, no fundo tem um pouco de verdade. Porque essas criaturas, esses tipos de seres, na vida terrena, eles usavam o quê? O corpo astral para manter íntegro o teu corpo físico. E eles se alimentavam de sangue, porque o sangue também ele contém uma energia muito forte que influencia no campo astral semi-materializado. Existem vários casos registrados de lobisomens na Europa, também de extrema raridade. Nos dias de hoje era uma raça extremamente carnívora, que se alimentava de animais vivos, com grande brutalidade, com uma extrema violência. E quando mortos, esses indivíduos semi-materializados numa espécie de lobo e homem atacavam na mata outros animais. Aqui na roça também, onde eu moro, tem uma história de um senhor que trabalhava para folia de Reis, onde ele desobedeceu um saci. Eu presenciei isso quando era novo, e ele gritava na rua, a gente não conseguia enxergar a entidade, mas tu via que ele estava tomando umas chicotadas e chicotadas, e ele ficou todo lanhado. E é uma história que, né, falava da bananeira. Aí eu já contei aqui para as pessoas que são mais chegadas a história que minha avó contou de um lobisomem que tinha um mito de uma roseira que você escondesse atrás. Lógico que muitas coisas, né, os idosos, as pessoas que passaram por certas experiências vão contar da forma que eles conseguiam interpretar. E esses seres também você encontra lá no plano astral. Esses seres, vampiros, lobisomens, também não são mitos, são seres verdadeiros. Também, não sei se eu já falei aqui sobre os magos negros nesse áudio.
E também tem aqueles Maria vai com as outras, né? Seus discípulos que pertencem uma escala mais baixa de desencarnado, mantendo esse nível mais baixo do umbral por maior tempo possível, renegando a evolução para o plano mental, criaturas totalmente, como eu falei, inteligentíssimas, têm poderes e têm hordas e hordas de legiões no mundo astral que violam, né, a lei natural da evolução, pois assim, eles tentam ficar lá o máximo de tempo possível manipulando as artes da magia negra, e também influenciando os encarnados aqui. E assim, toda a evolução deles para a parte negativa é à custa de outras vidas e roubando outros, e o tempo de vida que seria muito maior. Muitas dessas entidades, eles influenciam esses artistas que você vê uma hora ou outra que desencarnam por meio também de suicídio, porque eles levam aquela energia que eles têm da fama, da luxúria, e muitas vezes a gente fica sem entender como uma pessoa como essas pessoas que se suicidaram, tomaram essa atitude, porque uma pessoa comum que almeja viver uma vida tranquila, ela almeja sempre o sucesso. E às vezes a gente tem o mínimo de conforto e luxo e a gente é feliz. Porque é difícil, você pode perceber, você vê pessoas, existem, não estou dizendo que é o caso, mas a maioria das pessoas que cometem o ato de suicídio são pessoas que têm um nível de condição social mais elevado. É difícil você ver uma pessoa pobre se suicidando, uma pessoa que vive na rua se suicidando. Se fosse assim, era mais fácil os mendigos ficarem depressivos e se suicidarem. Eles se prejudicam sim de uma outra forma, mas eu estou falando de um modo geral. As pessoas que têm mais estrutura, as pessoas que são famosas, são as que mais sofrem essa repercussão dos magos negros e também de seus discípulos. Beleza? Agora eu vou falar aqui dos não humanos, os corpos astrais dos animais. Apesar de assim, extraordinariamente ser numerosa, classe que ocupa assim, um lugar subalterno no astral, visto assim que a curta permanência, né, no plano aqui, como é que eu vou falar, físico, que compõe, né, a limitação deles, a evolução é diferente, os animais, em sua grande maioria, ainda não adquiriram uma individualização permanente. A evolução deles é outra, né? E quando morre a essência da mônada do animal, volta para para um estado de onde vieram. Geralmente eles não passam de uma espécie de submônada, fica impregnado nesse contexto maior de evolução do projeto, entendeu? A vida deles é totalmente diferente. Existem muitos animais que são também exclusivos lá do plano astral. Alguns sofrem algum tipo de mutação devido a algum plano para a esfera mais superior. Como eu falei, são considerados pelo Led Bieder 7 subníveis de planos astrais, e cada plano astral mais denso é aproximado com essa realidade nossa, e quanto mais sutil, vai havendo uma diversidade bem maior. Existem também os espíritos naturais, que é uma subdivisão classificada por alguns escritores como elementais, que são os espíritos da natureza, tendo terra, ar, água e fogo. São entidades astrais também, elas sendo que são dotadas de inteligência, definidas, que habitam cada um a sua frequência dentro do elemento. Na linhagem popular, temos assim uma variedade de nome desses seres, assim, fada, salamandras, duendes, trolls, sátiros, faunos, saci. São uma forma assim reduzida ou de baixa estatura, porque assim, essa forma deles materializada é só uma manifestação daquela essência. Não necessariamente eles têm aquele formato que muitas pessoas já conseguiram captar. Eu mesmo, fazendo alguns trabalhos dentro da Wicca, consegui visualizar por meio de mediunidade algumas entidades chamadas elementais. Também temos os devas, né? É o mais alto sistema de evolução, que tem uma relação ligada diretamente com a Terra. São os que os hindus chamam, né, os anjos do ocidente, né, de Deus, amparadores, considerados um reino acima do humano, assim como os animais irracionais no reino inferior. Nós seríamos os animais irracionais e eles racionais. Estão ligados também aos anjos celestiais, são como se fossem os agentes do karma do ser humano. Poucas vezes se manifestam no mundo astral, mas também estão lá no mundo astral.
vou falar agora para vocês um pouco sobre os seres artificiais, elementais criados inconscientemente. Isso aqui eu vou estar lendo agora do site para vocês. A essência elemental nos rodeia por todos os lados. É flagrante o efeito produzido por um pensamento que, quando apodera-se da matéria plástica astral, ele molda instantaneamente um ser vivo. Assim, por que é importante a gente vigiar os nossos pensamentos? Justamente por causa disso. Muitos filmes, muitos livros, muitas linhas religiosas acabaram que sujaram o plano astral devido à forma de pensamento nossa aqui materializar certas entidades e certos, como é que eu vou falar, certos mutantes, coisas que não existiam, e devido à plasmagem da nossa consciência ter esse poder de materialização lá, nós nos tornamos pai e mãe de coisas horrendas. Tem coisas boas sim lá, mas assim, a maioria do pensamento, da frequência humana está o que densa. Então, sempre vigiar os pensamentos, porque muitas das vezes que você criar aqui na tua cabeça, você vai encontrar do lado de lá, devido à atração que aquilo ali está ligado direto com o seu subconsciente. Existem também os elementais criados conscientemente, tanto os adeptos de magia branca, magia negra, que servem frequentemente, né, elementais artificiais nos seus trabalhos. Nesse caso são criaturas como escravas, alguns, né, escravizam vou botar essas energias, usam eles para realizar alguns tipos de tarefa, e assim, preparando e habilmente cada um com a sua função. Não tem sido pouco mal que essas criaturas se espalham pelo mundo, né? São seres bem maiores, por isso são mais perigosos. Da mesma forma, são astutos para prolongar a vida, assim, se alimentando também como vampiros, porque muitas pessoas criam essas entidades em rituais, daqui a pouco não quer mais trabalhar com aquilo, começa a sofrer ataques, aquela energia necessita de se alimentar do que trabalhava antes, e pelo aquele mestre não mais trabalhar com aquela energia, acaba sofrendo a repercussão do que ele criou também conscientemente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente estuda, o que a gente trabalha, porque assim, não é brincadeira. Espiritualidade, como eu falo, não é brincadeira. Plano astral tá aí. Tomar muito cuidado. Assim, não é para ter medo, você tem que buscar, você tem que trabalhar com coerência, com direção, sempre fazendo a meditação antes de realizar qualquer tipo de trabalho, para que esse trabalho tenha um fundamento e uma base com a coerência. Assim, para finalizar aqui para vocês, eu vou falar dos artificiais humanos, que assim, apesar de ser pouco numeroso, existe também essa entidade, guardiões assim, de lojas brancas, demônios da Idade Média e líderes que já encarnaram, mas em seu ser artificial ainda continua vivo no mundo astral. São vistos, né, por alguns clarividentes. Dentro desse contexto também existem numerosos extraterrestres, que dentro dessas pesquisas aqui que eu fiz na internet não achei nenhuma referência, mas eles não são vou botar do contexto dessas dimensões que eu estou falando. Eles se manifestam lá, eles vagueiam por lá, eles interagem nessas realidades, mas eles não são especificamente dessas frequências, entendeu? Eles podem se manifestar sim em um outro plano, em um outro projeto, assim como nós, como chegarmos a um nível mental, ascensionarmos, vamos também por pesquisas adentrar em outros planos semelhantes a esse da Terra, em outros orbes, para também continuar essa evolução que é infinita. Espero que vocês tenham gostado do áudio. Basicamente são essas entidades que você encontra lá no astral. Tudo aqui bateu dentro dos meus estudos com tudo que eu vi lá. Tem algumas coisas a mais, mas basicamente o que você encontra no astral são essas entidades. Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu joinha, que é muito importante. E um grande abraço e até o próximo áudio ou próximo vídeo. Valeu, galera!